O anjo da morte e o segredo da vida. O anjo da morte bateu à porta e a pessoa foi atender, surpresa, e ficou assustada. Vamos, chegou a sua vez, falou o anjo da morte. Eu? Como assim? Eu não posso morrer agora, respondeu a pessoa apavorada. Eu tenho muitas coisas para fazer, muitas coisas para terminar. Eu não posso morrer agora. O anjo da morte olhou nos olhos da pessoa e disse: essa desculpa não serve, mas eu vou lhe dar uma chance. Vou lhe dar 24 horas para você encontrar uma boa desculpa. Amanhã eu volto. E no dia seguinte, quando o anjo da morte bateu, a pessoa logo abriu a porta e falou: eu tenho uma boa razão para não morrer agora. Eu preciso criar meus filhos. Tenho 3 filhos pequenos e eu preciso cuidar dos meus filhos. Não. Essa ainda não é uma razão suficiente, respondeu o anjo da morte. Arrume outra. Vou lhe dar mais uma chance. Você tem mais 24 horas para encontrar uma boa justificativa. Foram 24 horas terríveis, pensando numa boa desculpa. Mas aquela pessoa encontrou uma justificação fantástica. Decorou a resposta que estava pronta na ponta da língua quando o anjo da morte chegou no dia seguinte. Eu não posso morrer agora porque eu sou um grande cientista e estou pesquisando uma vacina contra o coronavírus. E você sabe, essa vacina pode salvar a humanidade. Não, ainda não vale, respondeu friamente o anjo da morte. Essa ainda não é uma desculpa suficiente. A minha paciência está chegando no limite. É a última chance. Vou lhe dar mais 24 horas e amanhã é o dia definitivo. Imagine a angústia daquela pessoa durante aquelas 24 horas. E no dia seguinte o anjo da morte, sinistro, bateu na porta. A pessoa foi atender e balbuciou hesitante: eu não posso morrer agora porque eu ainda não aprendi a amar. Eu preciso aprender a amar. E o anjo serenamente respondeu: sim, essa é uma boa razão. Fique em paz. Em tempos de pandemia, o anjo da morte bate sinistro à porta da humanidade, de porta em porta, e nos faz pensar no sentido da vida. Para que vivemos? O que viemos aqui fazer? O que estamos fazendo com a nossa vida? O jeito como estamos vivendo é suficiente para fazer a nossa vida valer a pena? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Lembro daquele rabino norte-americano que acompanhou milhares de doentes terminais e depois contou num livro o seu aprendizado. Dizia ele que os doentes terminais, quando finalmente sentiam que iam morrer, se dividiam entre 2 reações. Aqueles que, ao longo da vida, tinham pensado apenas em si mesmos e vivido apenas em função dos seus interesses, esses entravam em desespero. Aqueles que ao longo da vida tinham sido úteis, tinham abraçado causas de serviço aos outros e à humanidade, esses acolhiam a morte com serenidade. No final das contas, é isso que vai pesar na balança quando fizermos o balanço da vida, se aprendemos ou não a amar. Os estudos da FIB,
felicidade interna bruta, que contrapõe ao PIB, Produto Interno Bruto, como critérios para avaliar os níveis de desenvolvimento e de felicidade de um povo, esses estudos mostram que os níveis de ocitocina, o hormônio do prazer e do bem-estar, sobem acentuadamente quando o ser humano se sente útil a alguém ou a uma causa. Em tempos de pandemia, o anjo da morte sinistro, passando de porta em porta, nos questiona sobre o sentido da vida. Para que vivemos? A vida pode ser curta, mas não precisa ser pequena. O tamanho da vida se mede pela capacidade de amar e servir. Deixemo-nos de coisas e cuidemos da vida, senão chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Assim cantava Belchior. Todo mundo vai morrer, mas nem todo mundo vive. E a grande pergunta não é se existe vida após a morte. A grande pergunta é que tipo de vida levamos antes de morrer. Os 2 dias mais importantes da nossa vida são, primeiro, o dia em que nascemos e, segundo, o dia em que descobrimos para que nascemos. Perguntando só por perguntar, o que você diria para o anjo da morte se ele batesse hoje à sua porta?